Bom dia, sejam bem-vindos. Eu só vou mandar alguns aviõezinhos aqui, só um momentinho. Sejam bem-vindos, vão se chegando à nossa casa. Bom, mais uma vez, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que estão assistindo a nossa live agora, que vão assistir depois. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui mais um domingo juntinhos. O nosso convidado dessa manhã já está por aqui e eu já vou convidá-lo para dividir essa tela dessa manhã de domingo comigo. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo. Gratidão, minha querida Roberta, gratidão. Gratidão por aceitar o nosso convite. É com muita alegria e satisfação que recebemos você na nossa casa. Oh, Seja eu que muito agradeço. bem-vindo. Gratidão, minha querida, sou eu que agradeço, Roberta, essa oportunidade de trabalhar com você, minha irmã. Sou eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Eu vou fazer uma prece inicial, aí eu vou me apresentar para as pessoas que não me conhecem, depois eu passo a você. Você se apresenta e a gente já começa a falar sobre esse tema tão pertinente, tão importante, né? Tá ótimo. Só me diz uma coisa, Roberta, quanto tempo eu tenho para falar? É 1 hora. Tá ótimo. Tá Joia? certo. Tá ótimo, tá ótimo. Então tá bom. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Aqueles que se sentirem à vontade, podem fechar os olhos para levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. E agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui mais um domingo para aprender as coisas de Deus. Que essa mensagem dessa manhã chegue até o seu lar, entre pela porta principal e alcance até o seu coração, plantando assim a sementinha do bem e do amor. Que assim seja. Que assim seja. Então, mais uma vez, um bom dia para todos que estão assistindo essa live agora, que vão assistir depois, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 2 dias. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Roberta, eu sou uma das coordenadoras do Centro Espírita Irmão Oscar. Nossa sede fica na cidade de Campinas. Nossa sede é pequena, mas de coração grande, onde está sempre disposta a receber todos vocês. Nossos trabalhos hoje estão online, virtuais, nós temos encontros dominicais, temos preleções que acontecem de terça-feira pelo Google Meet, e temos alguns trabalhos assistenciais. Todos são bem-vindos. Nós sabemos que por aqui tem gente de todo lugar. A Anis está falando que é do Rio de Janeiro, tem gente aqui de Palmas, Tocantins,
Então é assim que a gente vai se conectando e se reconectando e se reconhecendo, né? Agora eu vou passar a palavra ao nosso convidado dessa manhã, que ele também vai se apresentar. E nós vamos começar a falar sobre, depois já vamos começar a falar sobre esse tema que é tão pertinente, tão importante e tão atual, né? Falar sobre nós na qualidade de pais e os filhos que são confiados à nossa guarda, o quanto isso é importante. Do Ceará aqui também. Agora eu vou passar a palavra a você. Gratidão, minha querida, gratidão. Queridos, bom dia a todos. E antes de mais nada, agradecendo essa oportunidade de trabalho com Cristo, que os nossos irmãos, através da nossa querida Roberta, nos ofertaram, e rogando amparo nesse momento, para que eu possa ser um instrumento útil da espiritualidade. Meu nome é Jack Darcy, sou moro em Brasília já há algum tempo, e estamos vindo trabalhando no movimento espírita já de algum tempo, mas acima de tudo, como eu sempre digo, o nosso trabalho é para o Cristo, o nosso trabalho é para tornar esse mundo um mundo melhor. O tema de hoje, ele é um tema extremamente delicado e que, no entanto, ele necessita de uma atenção muito grande de todos nós. Porque na história da humanidade, os seres humanos tinham um entendimento de que eles se uniriam, teriam filhos e dariam continuidade à sua existência. E durante muito tempo, os filhos, eles eram criados para o trabalho. Numa sociedade agrícola, geralmente os pais tinham muitos filhos para auxiliá-los no campo. Numa sociedade em que não existia suporte do governo, os pais tinham muitos filhos para que os sustentassem nos seus momentos de velhice. E isso perdurou durante muito tempo. Então, na verdade, os pais tinham os filhos, as pessoas se casavam e tinham filhos como algo o natural do ser humano. Mas não havia muito a preocupação exatamente do educar os filhos. E a proposta pedagógica de Jesus, a proposta pedagógica do Espiritismo, é conhecermos a nós mesmos e nós nos tornarmos pessoas melhores. Isto quer dizer que a nossa conduta na vida, ela deve ser com consciência e responsabilidade. E os nossos filhos não fogem a esta questão. Nós vemos muito, e é com muito imenso respeito que nós dizemos isso ao longo de todos esses anos, tanto dentro do movimento espírita, tanto quanto atuando enquanto terapeuta, que muitos pais, eles não sabem como educar os filhos. O que é muito curioso, porque a geração passada, ela poderia dizer isso, porque ela poderia dizer que ela educou os filhos da forma como a mãe e o pai os educou. Mas nós hoje precisamos estar atentos para não repetirmos mais comportamentos equivocados que recebemos dos nossos pais. A lei do progresso da humanidade se faz presente e, portanto, o progresso dentro da reestruturação familiar com educação e afeto se torna primordial nos nossos dias. E hoje nós não podemos mais dizer que não sabemos educar os filhos, porque hoje temos o famoso Dr. Google, não é verdade? Basta que nós dediquemos um pouco de tempo e de esforço nas nossas pesquisas na internet para formarmos um conceito racional sobre como educar, como agir nesta situação
ou naquela outra. Nós sabemos pela espiritualidade, queridos, que o lar é a nossa primeira escola. E aí já tem um grande equívoco dos pais. Os pais, eles sempre acreditam, ingenuamente falando, no falar de própria Joana de Ângeles, eles têm uma visão ingênua, que ali tem um anjo do céu. Quando, na verdade, ali pode residir o nosso maior inimigo de outrora. E eu falo muito isso nas nossas lives que nós realizamos, quem me segue sabe disso, não escondo de ninguém o meu pai desta presente vida. No século XVIII, no final do século XVIII, ele me assassinou com a minha própria espada enquanto eu dormia. E ele era meu braço direito em um comando militar que eu possuía. Então, meu pai, desta existência, ele foi meu assassino há aproximadamente 200 anos atrás. Uma pessoa que eu confiava completamente. Graças a Deus, neste intercurso de 200 anos, nós refizemos a nossa história e nesta vida, quando eu reencarnei como filho dele, nem um resquício. Nem um resquício. Mas nós precisamos entender que Deus, o Cristo, a espiritualidade maior, queridos, eles não têm tempo para perder, não. Então eles não vão aguardar nós adentrarmos o final da infância, adolescência, fase adulta, para começarmos a buscar lá o que está em Mateus capítulo 5, versículo 25. Reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. O que a espiritualidade entende? Que o lar, tornando o lar a primeira escola, é extremamente possível e provável que tenhamos no seio familiar algum espírito que no passado deixamos questões pendentes, questões a resolver. E a espiritualidade, então, acha por bem que sejam unidos antipatias antigas, ou por que não dizer ódios, inimigos antigos, para que através dos laços do sangue, esse laço de ódio, ele diminua. Eu conheci, para nós não adentrarmos em detalhes, eu conheci um centro espírita lá na Sibéria. Lá no final da Sibéria, lá no final do final da Sibéria, você anda mais um pouco depois. E eu conheci 2 fundadores de um centro espírita. Pode ser pai e filho, mãe e filha, pai e filha, não entraremos em detalhes. E eu frequentava e conhecia a intimidade daquelas 2 pessoas. E perante o público, meu Deus, eram espíritos afins. Pois terminada a reunião, era um ódio mortal entre os 2. E essas 2 criaturas, elas brigavam o tempo inteiro, brigavam ao ponto de algumas vezes irem às lides de fato da agressão física propriamente dita. E eu pensava, meu Deus, mas conhece tanto do Espiritismo, sabe tanto de Jesus, dirigente de reunião mediúnica, palestrante espírita. E um dia eu fui conversar com o meu mentor a esse respeito, e ele, sorrindo muito bondosamente, ele me falou assim, pois nós aqui desse lado, nós estamos muito felizes. Eu falei assim, como assim? E ele me falou, se fosse em outra vida, eles já tinham se matado há muito tempo, tão vivos ainda. Então vejam que, através do laço sanguíneo, muitas vezes a espiritualidade irá fazer com que ali já se inicie o processo de reequilíbrio afetivo entre antipatias antigas. E, às vezes, a própria espiritualidade sabe, não, inimigos do jeito que eles são, vamos ver se pelo menos nessa vida eles terminam, em vez do nível de ódio de 0 a 10, nível 10 de ódio, quem sabe eles terminam com nível de raiva, nível 5 um do outro. Isto é evolução, queridos. Isto é evolução. O problema
é que nós, como temos uma visão muito estreita da vida como um todo, nós só enxergamos aqui, nós não enxergamos de cima, nós só enxergamos a nossa vida aqui. Já se torna mais complexo. Então, muitas vezes, pais receberão sob sua tutela, sua responsabilidade, sua guarda, sim, inimigos, antipatias de outros tempos, assim como filhos podem ter como pais inimigos de outras existências. Só que o que ocorre agora? Agora, nós precisamos entender que estamos em um novo momento da humanidade. Os novos pais, digamos assim, os pais desta geração, eles não têm mais as desculpas dos nossos pais, que não sabiam como educar e achavam que ter filho era só botar o filho no mundo e ele já vinha autoexplicativo. Não, não é assim. Nós precisamos entender, queridos, que cada um de nós é um espírito imortal. Então, tanto eu posso receber como filho, como filha, um espírito extremamente mais evoluído do que eu, como lá nos nossos estudos do livro Transição Planetária, que realizamos semanalmente, nós já estamos vendo isso. Os nossos irmãos de Alcione, que estão encarnando no nosso planeta, seres de outro planeta, vindo ao planeta Terra para auxiliar nesse movimento de transição planetária para o mundo de regeneração. Então, às vezes, eu posso receber como filho um espírito muito evoluído. Nós estamos falando aqui dos espíritos que estão vindo de Alcione, nós estamos falando de espíritos de outro patamar evolutivo. Para quem não conhece, recomendo a todos a leitura, é este livro aqui. Transição Planetária, psicografia de nosso irmão Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, e que ele fala exatamente sobre esses espíritos que estão vindo aqui. Então, tanto eu posso ter como filho um espírito extremamente evoluído, que veio com a missão de auxiliar na transformação planetária, como eu também posso receber como filho, quem sabe, alguém que me matou em uma outra existência, alguém que eu traí em uma outra vida, e eu vou receber como filho ou como filha. E é claro que, apesar dos meus olhos carnais não verem, a minha alma sabe. Então vamos ver que nem sempre essa relação ela será uma relação saudável. E é tão importante que nós entendamos isso, porque os pais eles criam essa ilusão de que o filho, porque está vindo, é um anjo do céu e ele é a melhor pessoa do mundo. Como temos pais completamente despreparados para serem pais. Nós entendemos, queridos, que a vida ela é muito complicada. Eu sempre digo isso. Viver um mundo de provas e expiações não é tarefa fácil. E desde que nós começamos esse novo movimento evolutivo das mulheres se fazendo presentes na sociedade, no mercado de trabalho, educar os filhos se tornou ainda muito mais difícil. Porque como era 2 gerações atrás, 1 geração atrás, o homem trabalhava e a mulher submissa era dona de casa. E hoje, não. Temos os homens e as mulheres querendo o seu lugar, o que é extremamente correto e saudável, como um todo, as mulheres buscando o seu lugar ao sol, como seres que querem ter e ser muito mais do que somente mães e donas de casa. Mas o que ocorre nesse movimento, o tempo que antes os filhos tinham com os pais, principalmente com a mãe, eles deixam de ter. E não há nada de errado com isso. É um movimento natural do nosso planeta. Corretíssimo. A questão é, qual é o tempo que os pais têm dado aos filhos? O quanto que os pais têm dado tempo de qualidade? Será que os pais, eles têm dado amor e afeto aos filhos? Vejam, eu não tenho filho. Eu e minha esposa temos uma filha de 4 patas. A Gadô, que volta e meia aqui nas lives, ela aparece aqui, dá um oi para o pessoal.
E quando nós nós ganhamos de presente de casamento, inclusive, a nossa filhota de 4 patas, a Gadot, aos poucos, novas responsabilidades surgiram. Eu tive que passar a acordar mais cedo, mesmo morando em casa, eu faço questão de sair para caminhar com ela. Nós fazemos questão de dar atenção e afeto. Ou seja, se queremos ter, precisamos ter responsabilidade. Então eu preciso entender que ter um filho, queridos, é muito mais do que pagar o melhor colégio. E os pais acham que pagando o melhor colégio, saindo para ir no shopping comprar coisas, dando o último celular, o último modelo, pronto, estão fazendo a sua parte. Não estão. É um equívoco tão grande que nós acreditarmos que preparar os filhos para serem ricos e bem-sucedidos é sinal de paz de espírito, consciência tranquila e evolução. Que pena! Vejam, não é errado nós querermos a melhor coisa para os nossos filhos, poder pagar o melhor colégio, a melhor faculdade, esperar que seja alguém de bem e que tenha uma situação financeira razoável. Isso é mais do que natural. Mas se eu não preparo meu filho para evoluir enquanto o espírito imortal que ele é, eu falho na minha educação. Nós atendemos pessoas com títulos e posições sociais, financeiras, políticas imensas e emocionalmente destruídas. Pessoas que podem ter o que quiser, extremamente ricas e espiritualmente, emocionalmente completamente perdidas. E os filhos, mais perdidos ainda. Porque não entenderam que nós não existimos para ter, nós existimos para ser. E, como eu sempre digo, não é que o dinheiro não seja importante, não. É importante e é bom, sim. Termos bons colégios, bons planos de saúde, podemos, isso não tem nada de errado. O dinheiro em si ele é nulo. Ele é como a utilização da internet. Cabe a nós fazermos bom uso ou não. Podemos fazer obras de caridade. O problema é que os pais, eles acreditam que isso é o suficiente. E aí os pais trabalham o dia inteiro, chegam em casa exaustos. E o filho? O filho está ali querendo a atenção do pai e da mãe. E qual é a atenção que o pai vai dar, que a mãe vai dar? Eles já chegam cansados, às vezes de trabalhos complexos em ambientes tóxicos, chefes abusivos. E chegamos então em casa já, o nível de energia de 0 a 10 está em 2. E aí o filho quer brincar, ele quer atenção, quer afeto, ele quer ajuda no dever de casa. E os pais não conseguem se autossustentar nessa situação. E aí eles continuam achando que o dinheiro é mais importante. E aí eles se tornam permissivos. Porque como eu não posso dar amor de qualidade, tempo de qualidade, eu dou presente de qualidade. Então eu vou começar a ser permissivo, permitindo que o filho faça tudo que ele quer, tenha tudo que ele quer. Como eu estou cansado, o pai chega em casa exausto. Aí o filho vem pedir alguma coisa e fala, não, vai falar com a sua mãe. Ou a mãe fala assim, não, resolve com o seu pai. Pronto. E é com imenso respeito, não é a nossa proposta aqui ofender a quem quer que seja, mas isso é irresponsabilidade. Ter filhos, queridos, não é ter um cão. E vejam que o cão já exige responsabilidade. Ter filhos é algo extremamente maior do que isso. E nós vamos ver então que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, uma mensagem de Santo Agostinho. Vamos ver aqui. Capítulo 14, item 9. Santo Agostinho nos diz: lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à tua guarda? Meus queridos, intelectualidade, dinheiro, poder, posição social
nunca foi sinônimo de evolução espiritual. E basta olharmos a história da humanidade, não precisa nem estudar muito não. Se a gente dá um pouquinho assim, nós já vamos ver isso. Aliás, não precisa nem ir muito longe, se nós já vemos o dia de hoje, os poderosos, os intelectuais, os ricos, os detentores de cargos políticos, nós vamos ver que dinheiro e inteligência não quer dizer evolução moral. Precisamos entender que se nós temos filhos, nós teremos sim de renunciar a algo da nossa vida. Teremos de renunciar, às vezes, à nossa infantilidade, imaturidade de vida. Precisamos entender que a nossa conduta precisará ser mais regrada. Querem ver um exemplo? Um exemplo muito clássico. É curioso como os pais acham que os filhos são surdos. Vocês já notaram como os pais acham que os filhos são surdos e cegos? O pai e a mãe, eles falam palavrão o tempo todo. E aí, quando aquela criancinha, aquela menininha linda, de 3 aninhos, 4 aninhos, chega ali no meio da sala, na frente dos amigos do papai e da mamãe, e ela fala um palavrão, ou ela fala um palavrão em qualquer horário, os pais brigam. E aquela criança fala assim, não estou entendendo. Vocês falam o tempo todo? É curioso. Nós achamos que os nossos filhos são deficientes auditivos. E é tão interessante isso, eu falo muito isso, que é tão interessante que parece que nós nos tornamos adultos e ao invés de melhorar, muitas vezes nós pioramos. Eu converso com muitas pessoas que falam assim, não, mas o palavrão é uma forma de se expressar. Ou então, deixa seu filhinho de 3 aninhos falar palavrão. Não, mas isso é feio. Não estou entendendo. Então, quando você se torna adulto, você pode fazer uma coisa que é ruim, que é feia, que é pior. Mas a criança não. Os pais se degladiam entre si na frente dos filhos e acham que eles são deficientes visuais, que não estão vendo. Os pais fazem coisas erradas, falam coisas erradas e querem que os filhos sejam saudáveis emocionalmente, moralmente falando. O pai que bebe até se embriagar. Os pais acostumados à música degradante e violenta. Queridos, tudo obedece a uma lei de ação e reação. Precisamos entender que os nossos filhos, eles trazem, sim, é claro, uma herança espiritual. Ou seja, hoje eu sou o resultado do meu ontem. Eu hoje sou o resultado de todas as minhas reencarnações e da minha vida nesta presente existência, incluindo a educação que recebi dos meus pais. Então, eu já trago isso dentro de mim, mas eu vou adquirir, e é responsabilidade dos pais, exatamente o mundo que eles irão me mostrar. E o mundo que eu vou conhecer, questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual é o guia, o modelo da humanidade? A resposta mais curta de todo o Livro dos Espíritos, vede Jesus. Mas quando a criança nasce, quem é o guia, quem é o modelo da humanidade para aquela criança? É o pai e a mãe. Então nós vamos ver, nós realizamos vários estudos de cunho psicológico, tanto de Hamed, de Joana de Ângeles, semanalmente, e nós vamos ver que eles nos dizem que os pais, eles se esquecem que são pais. Eles se esquecem que eles têm uma missão a cumprir, que não é simplesmente ter filho, pagar as contas e está tudo resolvido. Não, isso as gerações passadas faziam. Agora nós não podemos mais vivenciar esse tipo de questão. Pais tóxicos, pais abusivos, mães narcisistas, pais com imensos transtornos de ordem psicológica, de ordem psiquiátrica, e vão repassar essa forma de existir para os filhos. Então os filhos vão entender, por exemplo, que um pai que
que ele grita com a esposa, que ele é violento com a esposa na fala e fisicamente, o que os filhos entendem? Como os pais são guia e modelo daquela criança, entendi. Bater e gritar é uma forma de comportamento. É natural, é uma forma de comunicação. E é assim, só que não é correto. E muitos filhos, devido à sua herança reencarnatória, eles já crescem sabendo disso. Eles crescem porque eles já trazem dentro de si esse arcabouço conquistado, almas às vezes mais antigas, e eles sabem, papai está fazendo isso, mas isso não é certo. Outras vezes, almas ainda mais jovens olham e falam assim, papai está fazendo isso, e vão tratar a namorada da mesma forma. Se tornarão os adultos eu fico impressionado como em pleno século 2022 temos homens machistas ainda. Toda segunda-feira, pela noite, eu e minha esposa fazemos lives sobre relações afetivas. E é uma live interativa. E o que nós vemos as pessoas falando sobre a relação é muito impressionante. Nós ainda hoje, pleno século XXI, transição planetária ocorrendo, temos homens ainda que acreditam que o machismo é uma forma saudável de existir. E os nossos filhos, como ficam? Precisamos entender também que, por um outro lado, nós temos os pais responsáveis, espíritos maduros, que eles têm filhos sabendo, haverá uma dedicação, precisarei renunciar, me sacrificar em muitos aspectos da minha existência, pois quero ser pai, quero ser mãe. E eu conheço, às vezes eu vejo pais assim, meu Deus, esse nasceu para ser pai, e mães igualmente desta forma. E aí eles vão receber, muitas vezes, espíritos mais rebeldes, que podem ter sido inimigos de outra existência, ou podem receber na existência, às vezes, espíritos completamente estranhos uns aos outros. Por quê? Para que eles possam mostrar para esse espírito o caminho do bem. E às vezes nós recebemos muitos chamados assim de mães desesperadas. Jack, eu fiz tudo. Desde criancinha eu levei meu filho na evangelização. Ele fez evangelização, infância e juventude no centro espírita. Sempre esteve comigo. Sempre dei o melhor colégio. Sempre fizemos o culto do evangelho no lar desde que ele era criança. Ele ainda no meu ventre eu levava para tomar passe. Eu e o pai dele somos pessoas extremamente cristãs. E são. E o filho se volta para o álcool, se volta para as drogas. Não podemos nos esquecer que ali existe um espírito imortal. Um espírito imortal no dizer de Hamed. Somos agora o que de melhor poderíamos ser de acordo com a nossa gradação evolutiva. Consta lá no livro Renovando a Atitude de Hamed. Então nós precisamos entender que a despeito de todo o esforço que nós passamos, aquele espírito, ele ainda estará num momento, digamos assim, entre aspas, um pouco mais primitivo, espiritualmente falando. E permanecerá no caminhar dele. E essas mães às vezes me perguntam, Jack, o que mais eu posso fazer? E eu falo, preces, minha irmã. Preces. Porque existe, quando a criança é pequena, ok, mas e quando é um adulto, o que você vai fazer? Se você não fizer isso, vou te tirar teu celular. Não, já é um adulto. Então, o que eu digo? Faça um trabalho na casa espírita, busque fazer um trabalho de desobsessão pelo seu filho. Faça o culto do evangelho no lar irradiando para o seu filho em muitas preces. Porque existe um limite em que os pais não conseguem mais ultrapassar. E Santo Agostinho também irá nos dizer isso, igualmente no capítulo 14, item 9. Ele nos diz o seguinte: quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguiram êxito, não tendo que se lamentar, e sua consciência pode estar tranquila. E como é bom, queridos, que nós somos espíritas. Mas nós precisamos não somente raciocinar
mas sentir o Espiritismo nas nossas vidas. Então, a despeito de todo o amargor e desespero, às vezes, dos pais, olhando para aquele filho que se lança no abismo, os pais falando, filho, pega na minha mão. E às vezes o filho não pega. É uma dor imensa, incomensurável. Mas se os pais fizeram tudo, e vejam bem, queridos, quando nós dizemos, quando Santo Agostinho traz essa colocação, quando os pais fizeram tudo, mas o que é tudo? É tudo de acordo com a humanidade de cada um. Um grande equívoco de nós espíritas, diga-se de passagem, é querermos atingir a perfeição em uma vida. Nós queremos em uma vida sermos espíritos puros. Adentramos como espíritos de provas e expiações e queremos terminar como Jesus. Não, queridos. Por favor, você vai se frustrar, você vai se decepcionar, vai se desiludir e está arriscado até a falar, não deu certo mesmo. Cuidado. Jesus não espera de nós perfeição. Ele não espera de mim perfeição, ele não espera de você perfeição. O que Jesus espera de todos nós? Esforço no bem. Esforço, queridos. Então vai ter momentos que os pais vão conseguir, mas tem aquele dia, que o pai e a mãe colocaram o filho para dormir 8h pouca da noite e os dois ficaram ali trabalhando em home office porque os dois tinham um relatório urgente para entregar no dia seguinte e foram dormir às vezes 2h30 da manhã, tendo que acordar às 5h30, 6 horas para aprontar o filho, para levar o filho para o colégio, para vestir o filho, para fazer o lanche do filho, vestir o filho, levar o filho no colégio para depois sair correndo para o trabalho. Chega no final do dia, nível de energia de 0 a 10, eles estão em meio. E o filho? Tá ali aquela criança que parece que tomou energético o dia inteiro. Aí, às vezes, os pais perdem a razão. E isso é um fato, tá, queridos? Todo pai que grita com o filho, todo pai que bate no filho, e é com muito respeito que dizemos, ele já perdeu a razão. Por quê? Quando um pai bate em um filho, quando um pai grita com o filho, na verdade, o que ele está mostrando? A própria incompetência em educar de uma forma correta. Porque o pai que ele busca educar o filho, e ele faz com isso as renúncias e sacrifícios necessários, e Divaldo nos diz, recomendo a todos, inclusive eu estava falando com minha esposa aqui, que eu farei uma outra live a esse respeito. Convido a todos a estudarem esse livro. Divaldo Franco Responde, volume 2, e ele fala aqui sobre... Onde é que está? Pais e filhos. Pais e filhos. E Divaldo, ele é muito claro. Ele fala assim, se você não está tendo tempo de qualidade com o filho, busque rever suas prioridades. Será que sua prioridade realmente tem que ser fazer uma viagem internacional por ano e trocar de carro a cada 2 anos? Será que a prioridade tua e do seu filho realmente precisa ser essa? Será que a prioridade do seu filho tem que ser realmente colocado no melhor do melhor do melhor do colégio? Mas que adianta eu pagar uma fortuna de um colégio particular, melhor colégio da cidade? Não saber educar emocionalmente, afetivamente meu filho, e quando ele entra na adolescência, ele opta pelas drogas. Será que realmente valeu aquele colégio tão caro? Ou será que se eu tivesse optado por ganhar um pouco menos e tivesse dado mais atenção de qualidade para o meu filho, ele estaria talvez num colégio não muito bom, mas seria um homem, uma mulher de bem, uma pessoa de caráter, uma pessoa íntegra. Aí eu acertei. Vamos entender uma coisa, queridos. Quando a gente desencarnar, uma historieta, por favor, não vamos... Aí a gente desencarna, aí doutor Bezerra de Menezes vem nos receber. Olá, Jack, vi aqui que você teve 3 filhos. Tive, doutor Bezerra. Coloquei eles nos melhores colégios, nos melhores estudos. Paguei a faculdade, a pós-graduação, o mestrado, o pós-doutorado de cada um deles. Eu paguei, doutor Bezerra.
Pois é, meu irmão Jack. Mas todos eles usaram o conhecimento não para o bem. Se tornaram adultos, pessoas depressivas, ansiosas, adentraram em relacionamentos sendo pessoas tóxicas e abusivas, abusaram das drogas. Queridos, nunca será nos perguntado quanto custava o colégio do nosso filho. Nunca será nos perguntado se era colégio particular ou público. Não. Vai ser perguntado o que fizeste da criança confiando na tua guarda? O quanto de amor você deu, o quanto de valores cristãos você deu ao seu filho. Numa das lives que eu fiz essa semana, ainda, eu não lembro, porque eu faço live todo dia, tirando sábado nós fazemos live todo dia, uma pessoa perguntou sobre a importância de dar uma educação religiosa aos filhos. E eu falei, mas espera aí, se eu escolho o colégio que eu vou colocar meu filho, se meu filho quando nasce eu escolho colocá-lo, por exemplo, numa natação, eu vou escolher mais tarde o curso de inglês que meu filho vai fazer, e eu não vou escolher o principal da existência dessa criança, que é exatamente a ligação dela com Deus. E tem pais que, pasmem, eu já ouvi pais falando, não, quando ele crescer ele decide. Eu falo, ué, então por que você coloca ele no colégio? Deixa ele crescer, ele decide se ele quer ser alfabetizado, se ele quer estudar. Ué. E eu olho assim e falo assim, mas que raciocínio é esse? E queria, desculpa, com muito respeito, eu não estou aqui para ofender ninguém, mas que raciocínio é esse? O motivo de nós estarmos vivos, queridos, o motivo da reencarnação, não é ganhar 100 mil por mês, ter 3 pós-doutorados e conhecido mundialmente como uma intelectualidade, não. Eu existo, você, meu irmão, minha irmã, nós existimos para evoluirmos espiritualmente. Não, Jack, eu sou tão rico que quando eu morrer vou mandar erguer uma pirâmide para mim, toda minha fortuna será guardada dele. Pois é, os faraós pensavam assim. Está aí, tudo em museu, roubado, contrabandeado, destruído. Nós existimos, queridos, para nós nos tornarmos pessoas melhores. Nós nos tornamos pessoas melhores com uma conduta cristã nas nossas vidas. Sempre nós precisamos nos perguntar se nós temos sido responsáveis com os nossos filhos. O quanto que eu tenho consciência a esse respeito? Querem ver um exemplo? Antigamente, eu não sei se hoje ainda é costume, não sei, peço perdão pela minha ignorância, porque eu sou meio um eremita, assim, digamos assim, mas uma geração atrás era comum toda casa ter um bar, né? Antigamente toda casa tinha um bar. As lojas de móveis, eu acho que ainda hoje vendem os bares, né, os móveis, para você botar as bebidas. Você expõe as bebidas. Não é interessante isso? As pessoas expõem as bebidas. E os copos para se beber. Eu me lembro que antes de eu casar, eu e minha esposa estávamos buscando uma casa para nós morarmos e fomos visitar uma casa que tinha sido recém-construída. E o dono da casa veio me apresentar a casa. E ele falando assim, aqui o senhor pode colocar aqui o seu bar, com umas taças de cristal, os uísques, umas bebidas bem bonitas. E eu olhei para aquele espírito, porque eu já não estava mais vendo aquela pessoa, eu olhei para aquele espírito e falei, puxa. Queridos, precisamos entender uma coisa. O tempo dos vícios já acabou. Precisamos entender uma coisa. O tempo das pessoas tóxicas e abusivas não acabou ainda. Vai demorar ainda porque, infelizmente, a humanidade está adoecida da alma. Quando eu aponto aqui, eu quero dizer a alma que está radicada na mente. A alma dos seres humanos está adoecida. E os pais, infelizmente, muitos pais são adoecidos. Então nós vemos não somente a luta do dia a dia,
E é claro, né, que é muito fácil falar, procure um emprego que ganhe menos. Como se fosse fácil ter emprego. Sim, é verdade. Estamos falando em condições ideais e hipotéticas. Né? E é claro que, eu vou largar o meu emprego que eu ganho sei lá quanto e para ter um outro emprego. Não, mas espera aí. E quem disse que no outro emprego ganhando menos eu vou ter um ambiente de trabalho saudável, que é outra questão complicadíssima nos dias de hoje, porque se os seres humanos estão adoecidos, as relações não somente afetivas, como de trabalho estão adoecidas. Nós vemos isso o tempo inteiro, é uma infelicidade. Então é claro que não é tão simples assim, mas precisamos entender qual é o tempo que eu vou dedicar para o meu filho. E dedicar, o que é dedicar, queridos? Vamos almoçar juntos, vamos no melhor restaurante da cidade, e cada um no celular. Não, isso não é dedicar tempo ao filho. Isso não é dedicar tempo ao filho. Dedicar tempo ao filho é eu estar presente, de corpo e de alma, com o meu filho. E eu podendo falar para o meu filho, explicando que vai ter dias que eu vou estar muito cansado. Vou falar assim, filho, nossa, papai está muito cansado. Papai vai ficar só um pouquinho com você. Quando nós nos mostramos para os nossos filhos tais quais nós somos, e não como super-herói que eles nos imaginam, como o guia, o modelo. Quando, por exemplo, e que é natural, Divaldo mesmo ele fala isso, é natural, às vezes ele vai estar tão cansado, ele levanta a voz com o filho, com a filha, tipo assim, ou criança teimosa às vezes, né? E elas sabem, né? Elas nos conhecem perfeita, sabe certinho onde fazer com que a gente perca a razão. Sim, Divaldo fala sobre isso, mas é depois ir ter a humanidade e ter a humildade de falar, meu filho, me perdoe, eu errei ao gritar com você, porque gritar não é uma forma de comunicação saudável, meu filho. Perdoe papai, perdoe mamãe. Quando eu faço isso, eu cresço aos olhos dos meus filhos. O meu filho vai ter mais admiração por mim. Ou seja, não vai ser aquela criança que quando chega na adolescência fala assim, meu Deus, o meu pai é a pior pessoa do mundo. Não vai ser mais aquela pessoa. Meu Deus, como eu ouço isso? A minha mãe destruiu a minha vida. Eu ouço isso. Eu ouço isso. Eu ouço isso. Então, não. Então nós precisamos ter, queridos, a consciência. A Paulo de Tarso escreveu muitas epístolas, muitas que estão sumidas até hoje, não vamos adentrar nesse campo da teologia. Mas na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, Paulo de Tarso nos diz assim, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. No tempo de Paulo, no tempo de Jesus, essa questão de, como Jesus vai dizer, deixar os mortos enterrar os mortos, era uma colocação que ele queria dizer assim, deixa as pessoas que não têm consciência cuidar das pessoas que não têm consciência. Essa era a visão que eles tinham da palavra morto. Era uma outra utilidade para a palavra morto. Então, quando Paulo de Tarso nos diz, levanta tu que dormes e desperta-te entre os mortos, ele está querendo dizer assim, acorda, desperta a sua consciência, entenda, se dê conta da sua responsabilidade que te cabe. Independente disso, queridos, independente, nós precisamos entender uma coisa. E aí eu sempre falo isso para as pessoas, tanto em live quanto em terapia. Os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam. E às vezes os filhos adultos, eles passam o tempo inteiro culpabilizando os pais. Eu falo, ok, você já entendeu, que bom, o que você vai fazer com essa informação agora? Você vai olhar para frente ou vai ficar só olhando para trás e culpando seus pais? Olha para frente. Então, independente de tudo que foi dito aqui, o que nós falamos? Condições ideais. Isso não quer dizer que em pleno século XXI teremos pais que todos eles serão conscientes e saudáveis, a despeito de todas as lives sobre pais e filhos que eles assistam, a despeito dos estudos que eles façam. Por quê? Aqui é uma coisa, aqui é outra. Queridos, se nós espíritas vivenciássemos o espiritismo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu.
E não é isso que nós vemos o dia inteiro. O tempo todo eu vejo o quê? Espíritas agindo como pessoas quaisquer. Pessoas católicas, protestantes, budistas, hinduístas, pessoas sem religião. Eu vejo nós espíritas agindo da mesma forma. E eu pergunto, e para que está servindo o espiritismo então, se a gente não está usando para uma transformação pessoal? Por que isso ocorre, queridos? Kardec vai chamar essas pessoas de espíritas imperfeitos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, tem 4. Por que é isso? Porque eu trago a minha herança reencarnatória e você também. Então, dou o melhor que eu tenho. E você também. E precisamos entender que, tá, e como é que eu vou tratar bem, de repente? Como é que uma mãe vai tratar bem, de repente, um filho em que a alma dela reconhece ali o seu estuprador da última vida? Aquele que matou a ela mesma e aos filhos dela numa outra existência. Como é que aquela mãe vai reagir? Né? E às vezes eu tenho pais para mim que falam assim, Jack, eu quero amar meu filho, mas eu não consigo. Está muito claro. Está muito claro. Vamos então buscar reverter esse quadro de animosidade, transformando antipatia em uma relativa simpatia. Porque nós sabemos, como está lá no capítulo 4, item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 7, 8, também do Evangelho segundo o Espiritismo, porque os laços de família, os laços de sangue e os laços espirituais são coisas diferentes. Nem sempre todos os espíritos de uma família serão espíritos afins. Se eu tenho uma animosidade com um parente, é muito simples, não faz parte da minha família espiritual. Está ali para o quê? Para nós dois aprendermos juntos. Ressignificar o ódio em amor. Me reconciliar com aquele irmão enquanto estou a caminho com ele na presente vida. Então a espiritualidade ela vai fazer com que isso ocorra. Exatamente para que, se nessa vida, como eu falei, o nível de ódio de 0 a 10 estava em 10, que termine a vida com o nível de raiva, que já não é ódio, nível 5. Porque raiva é uma emoção natural e humana de todo ser humano. Raiva e medo já nascem conosco. Raiva é normal. Ódio é a alma adoecida. Então, já melhoramos isso para que uma outra vida, pronto, já não seja, eu já nasço, não é querendo pegar no pescoço da pessoa. Eu já só estou querendo puxar o cabelo agora, de menos mal. Antes eu queria matar, agora eu só quero puxar o cabelo. Ah, mas no meu caso vai ser mais difícil de puxar o cabelo, já vou avisando. Mas já vai ser mais fácil. Por quê? A espiritualidade nos conhece, queridos. Então eles sabem que tudo se dá de uma forma lenta. Basta ver o espiritismo, não é verdade, queridos? Ora, mas eu já sou espírita há tantos anos. Eu conheço gente que fala isso. Eu sou espírita de berço. Eu sou espírita há 30 anos. E eu falo assim, já ouviram falar em vergonha alheia? Eu falo assim, não fala isso, fala baixo, meu irmão. Não, se alguém te perguntar, fala assim, não, eu estou chegando agora, eu estou conhecendo aí no espiritismo, né? Eu estou vendo como é que é. Porque senão... Vamos lá para Lucas, capítulo 12, versículo 48, né? Porque aquele coisa que fizer coisas dignas de chibatadas e não souber, com poucos açoites será castigado. E o final todo mundo conhece. Mas a quem muito for dado, muito será cobrado. Todo mundo sabe. Então, nós precisamos entender que a conduta cristã de pais para filhos, de filhos para pais, ela não tem que estar aqui, ela tem que estar aqui no coração. Ela tem que estar no coração. E nós nunca podemos nos esquecer que o mandamento mosaico é honrar a pai e mãe. É um equívoco das pessoas. O mandamento de Moisés não é amar, queridos. É honrar. E Kardec vai nos trazer isso com muita tranquilidade no capítulo 12, se eu muito não me engano, ou no capítulo 7, capítulo 12. Deixa eu ver aqui. Acabei de lembrar disso aqui. Capítulo 12. Capítulo 12. No capítulo 12, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai nos lembrar de uma passagem de Jesus.
Em teologia é conhecida como a sexta antítese de Jesus do Sermão do Monte. Lá em Mateus capítulo 5, é um dos capítulos do Sermão do Monte, nos versículos 42 a 45, Jesus vai dizer o seguinte: ouviste que foi dito, amai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, Jesus diz, ouviste que foi dito, amai a quem vos ama e odiareis aos vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e vos maldizem, fazei o bem a quem vos faz mal. E Kardec vem nos trazer isso no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, tem 3, ele vem nos explicar. E isso serve para pais e filhos. Como é que eu vou amar, de repente, um pai que me matou numa outra vida? Que não, eu tenho o meu exemplo, mas como eu falei, eu e meu pai, graças a Deus, já havíamos resolvidos. Mas como é que uma filha vai amar um pai que, de repente, foi o seu assassino da outra vida? Não é amar, é honrar. Amar, se for possível, ótimo, mas acima de tudo, honrar. Porque como é que eu vou amar alguém que minha alma está reconhecendo ali, meu assassino de uma outra existência? Difícil, mas eu devo honrar. Eu devo honrar porque me deu a vida, me deu uma oportunidade reencarnatória, me deu a oportunidade de evoluir. Se me deu a oportunidade de evoluir, me deu a oportunidade de me sentir e de estar com o meu livre-arbítrio mais próximo a Jesus. Então, independente das condutas dos nossos pais, que sim, muitas vezes são muito equivocadas, é a realidade, nós precisamos olhar para aqueles pais como espíritos em evolução, como eu, como você. Então, eu preciso olhar para o meu pai e para a minha mãe. Olha, eles fizeram o melhor que eles podiam. Se eu tiver, ou quando eu tiver filhos, eu farei ainda melhor. E tudo isso que nós falamos, queridos, nós podíamos ficar aqui 3 horas falando a respeito, só são pinceladas para a gente começar a despertar, para a gente começar a se perguntar: eu tenho feito o meu melhor humanamente possível em relação ao meu filho, à minha filha? E se eu sou um filho, uma filha com um pai difícil, eu posso falar, mas será que eles também não deram o que eles podiam? É isso, queridos. Acima de tudo, vamos buscar abrir os nossos olhos, termos olhos de ver e termos responsabilidade perante toda a nossa vida. E qual é o segredo? É fácil. Conduta cristã. Jack, como é que é uma conduta cristã? Uma única coisa. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 12. Faça ao próximo o que você gostaria que te fosse feito. Queridos, gratidão imensa a todos vocês. Bom domingo e muita paz a cada um, queridos. Muita paz. Jaque, não tem nem por onde começar. Quanto ensinamento, quantas coisas importantes, pertinentes, delicadas e de responsabilidade você compartilhou com a gente, né? Como você bem disse, daria várias horas de falar, de exemplos do que nós poderíamos fazer. Mas o desfecho da coisa, o que você disse sobre a diferença de amar e honrar, é o fim e o começo, né? É o fim e o começo. Porque a gente vem nessa confusão de eu sou obrigado a amar meu filho, sou obrigado a amar todos do mesmo jeito, eu sou obrigado a amar os meus pais, porque as pessoas cobram, a sociedade cobra. Sem entender essa diferença tão importante de amar e honrar. Nós não amamos os filhos iguais, porque eles não são espíritos iguais. Cada um tem a sua necessidade. O que um necessita não é necessidade do outro. Mas isso significa que ama um mais do que o outro? Não. São amores diferentes,
porque são necessidades diferentes. O que um precisa não é o que o outro precisa. E tá tudo bem. Tudo bem, é isso mesmo. Tudo bem. Depois vem a questão de honrar. Eu não preciso de amar os meus pais, mas ele me deu o bem maior que ele poderia dar, que é a vida. A oportunidade de estar aqui nesse momento. Então, sabe o que os meus pais me devem? Nada. Nada. Exato. Porque eles me deram o meu bem maior. Quando a gente começa a entender esse movimento, as coisas começam a fluir. Então, eu entendi, eu preciso de honrar os meus pais e não necessariamente amá-los, mas honrar. E ser gratos, eles não me devem nada. Eles não devem, eu sou assim por causa do meu pai. Também, né, meu pai? Eu falo que eu queria ser o quê? Meu pai era um traficante e eu ia ser o quê? Poderia ser um trabalhador, como tem muitos casos por aí. Então, a sociedade, as pessoas jogam a responsabilidade, todo o peso da sua situação nos seus pais. E lá, na hora que a gente for resolver com alguém, que for ver as nossas anotações, vai ser a anotação de pai é um e a de filho é outro. Você deveria ter agido melhor naquela forma com seu filho, mas tudo bem. Tudo bem. Vocês, como você bem disse, era para matar 20, vocês mataram 19, tá bom, tá melhor. Estão evoluindo, né? E essa questão também de, nossa, fulano não se dá com ciclano como pai e filho, viu? Esse é o melhor deles. Essa foi a melhor encarnação, porque hoje é a nossa melhor versão. A minha melhor versão é essa. Com um monte de desafios, um monte de coisas ainda precisando conquistar. Essa é a minha melhor versão. Nossa, mas sua melhor versão matou 50? Porque a de antes matou 100. Então essa é a minha melhor versão. Mas essa minha melhor versão pode melhorar um pouquinho. E não depende da live que eu ouvi a Roberta falando, do que eu ouvi o Jack falando. Depende só de mim. Também não sou assim que Deus quer. Porque também fica ele com a culpa, né? Deus que quis isso pra mim. Não. Ele quer sempre o melhor, né? Então vamos fazer nós o melhor por nós. Assumir as nossas responsabilidades e o nosso papel na nossa vida. E o nosso papel na nossa vida é caminhar rumo ao progresso moral e espiritual. E isso não depende de ninguém. E nós temos, como você bem disse, o Google como nosso facilitador. Eu não concordo com o que a Roberta disse, eu não concordo com o que o Jack disse, eu posso falar no Google. E está aqui, na palma das nossas mãos hoje. Vamos usar ao nosso favor. Então, é uma responsabilidade única e exclusiva minha. Tanto eu estando pai, como eu estando filho. Porque também é outra combinação que não podemos esquecer. Mesmo o filho sendo mais evoluído que o pai, hoje ele está filho. E o outro está pai. Então tem a hierarquia, que é a questão do honrar que precisa de ser respeitada. Mas o meu pai não sabe de nada, mas ele ainda é pai. Ele ainda é maior e você é menor. E passe o tempo que for, você tem a idade que for, o seu pai é maior que você. É a ele que você deve honrar. Então é isso. Eu gostaria de agradecer imensamente esse nosso encontro, essa nossa manhã de estudo, de conversa, de aprendizado. Agradecer a todos que passaram por aqui, a todos que ficaram por aqui. Quem quiser nos seguir nos nossos perfis do Instagram, do YouTube, nós temos um canal no YouTube também. Será sempre muito bem-vindo. Jack, as portas da nossa casa estão sempre abertas para você. Vão aparecer mais convites, pode se preparar, que em breve você verá novos convites.
e vai ser sempre muito bem-vindo. E eu gostaria de convidá-lo para fazer a nossa prece final, se você aceita. Sim. Mestre Jesus, querido amigo, ajuda-me, Senhor, a assumirmos a responsabilidade perante aqueles que não confiam na nossa guarda. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores pais, melhores mães. E por que não dizer, Senhor, ajuda-nos a sermos melhores filhos. Que possamos, a humanidade como um todo, Senhor, a cada dia nos tornarmos melhores e que o amor sempre seja o caminho para que possamos assim sentir cada vez mais a Tua presença nas nossas vidas. E em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, nós estamos então por finalizar a nossa conversa fraterna dessa manhã de domingo, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja. Assim seja. Sim. Gratidão e um bom domingo a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.